Olá, meus queridos amigos e irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Diante dessa pandemia do coronavírus, algumas pessoas têm vivido como se o mundo fosse acabar agora. Esse temor seria até prudente, se fosse no sentido de temor do Senhor, como diz a palavra em Provérbios 9:10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Porém, não é esse tipo de temor que nós temos visto. As pessoas estão vivendo com medo de morrer. E a parte B do versículo diz que o conhecimento do santo é prudência. E um texto bem conhecido nosso, de Oséias 4:6, a parte A do versículo diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E que conhecimento é esse que está faltando para o povo de Deus? Jesus respondeu lá em Mateus 22:29. Ele disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É isso que está faltando para o povo de Deus. Conhecimento das Escrituras e do poder do Eterno. Mas eu quero dizer para você que ainda não é o fim. Não é o fim. Quero pensar com você um pouco a respeito desse tema. Ainda não é o fim. No texto de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 21, fala do sermão escatológico, sermão profético de Jesus. Lucas 21, versículo 9 a 11 apenas, diz assim: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Jesus nos deixou alguns exemplos de sinais que precederão a sua volta. Ele falou aqui de guerras, revoluções, terremotos, epidemia, fome, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Muitas dessas coisas nós já temos visto há muito tempo, como guerras, revoluções, terremotos, e agora nós estamos vivendo em meio a uma pandemia. Interessante notar que logo depois que Jesus fala de epidemias, no versículo 11, qual é o próximo mal que irá assolar a humanidade? Dá uma olhadinha aqui. Ele fala de epidemias e fome em vários lugares. Obviamente, agora nós estamos passando por essa pandemia e a ordem, que temos é de ficarmos em nossos lares. Temos que ficar, armazenar os nossos alimentos, evitar contato, e não podemos sair para trabalhar. Essa é a orientação, das nossas autoridades. Mas já há uma preocupação mesmo em meio às autoridades políticas, enfim, justamente dessa questão da provisão, do sustento. Como que o pai de família e até algumas mães que também trabalham, algumas mulheres, que trabalham, vão fazer para colocar o pão de cada dia na mesa. O próximo passo é esse: fome em vários lugares. E depois disso também o Senhor Jesus fala de coisas espantosas. Que coisas são essas? Ele não deixou claro. Talvez sejam coisas praticadas pela própria humanidade na luta pela sobrevivência. Sei que são coisas espantosas, coisas realmente que nos deixariam perplexos. E por fim ele fala de sinais sobrenaturais. Ele fala de grandes sinais do céu. Eu sei que é assustador, mas Jesus disse no versículo 9, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas. Mesmo com todo o temor e respeito que você tem em Deus, você pode querer
questionar Jesus em duas coisas aqui. Primeiro, como não se assustar diante de um cenário caótico desses, descrito aqui? E segundo, por que todas essas coisas são necessárias, como disse Jesus aqui? Primeiramente, a única forma de não se assustar com essas coisas é pela fé em Cristo Jesus. Só crendo nas suas palavras, como ele disse lá no Evangelho de João, no capítulo 14, que ele disse, João 14, do 1 ao 13, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Esse é o nosso conforto. E somente pela fé, só pela fé em Jesus, é que a gente consegue não se assustar. Somente pela fé. E por que essas coisas são necessárias? É a outra dúvida que fica. Por quê? Jesus disse que era necessário. Por que é necessário? Essas coisas são necessárias porque nós temos a tendência de achar que não precisamos de Deus, que temos o controle de tudo, especialmente quando temos saúde, quando estamos saudáveis e prósperos. Então essas coisas se fazem necessárias para entendermos a nossa insignificância diante da soberania de Deus. Essas coisas servem para mostrar o quão dependentes somos do Eterno Pai. Eu costumo dizer que algumas pessoas só lembram de olhar para o alto, só lembram de olhar para cima quando estão no leito. Mas aí quando estão no leito não é nem questão de lembrar, é porque a própria posição obriga. Quando se está no leito, quando se está deitado, a única posição que se pode olhar é para cima, e aí que se lembra que há um Deus que controla todas as coisas, inclusive a nossa vida. Mas ainda aqui no versículo 9, do Evangelho de Lucas, Lucas 21, finalzinho do versículo 9, Jesus disse: mas o fim não será logo. O fim não será logo. Ainda não é o fim. O fim pode estar próximo? Sim, porque para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Eu vou ler esse texto daqui a pouco para vocês. Mas nós não podemos ser irresponsáveis de tentar adivinhar ou profetizar a volta de Jesus para agora ou para daqui a 2, 3 ou 10 gerações. Impossível. Impossível, não tem como. Em 2 Pedro, o texto que eu falei, em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 10, diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como o ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Louvemos a Deus por sua longanimidade para com os homens perdidos e estejamos preparados para a volta gloriosa de Jesus, que infelizmente não está agendada. Assim como um ladrão não marca o dia da visita na casa que ele pretende entrar, Jesus também não deixou marcar o dia da sua volta. E como eu sempre digo, esteja preparado, porque se hoje você morrer, Jesus voltou para você. Como aquele rico da parábola que Jesus contou em Lucas 12, a partir do versículo 19 e 20, diz assim: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos,
descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Então, meus irmãos, se vocês conseguiram assistir esse vídeo, é porque ainda não é o fim. Portanto, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Que Deus te abençoe.